Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Bira Belo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o programa no youtube.com, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo no youtube.com. Lá vocês vão encontrar, galera, os programas anteriores. Eles ficam lá arquivados, é só ir lá, se divertir, curtir, aprender, por que não? É sempre bom aprender, né? E depois não esquece de mandar aquele like, né? Porque o like, ele é muito importante para o desenvolvimento do programa e do canal. E aproveitem para me seguir no Instagram, aí na tela para vocês me seguirem, arroba Bira com Y, ponto, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito legal. Eu fiz uma entrevista com o Fábio Deschamps, ex-presidente da Federação Catarinense de Basquetebol e hoje vice-presidente da CBB, da Confederação Brasileira de Basquetebol. Com um trabalho reconhecido na Federação Catarinense, Fábio foi chamado para ser o vice-presidente do atual presidente Marcelo Pará. Com toda certeza, e o programa não erra, né, nessas afirmações, com toda certeza, o Fábio vai fazer um grande trabalho e vai ajudar, né, nessa recuperação, nessa reorganização do basquetebol brasileiro. Boa sorte ao Fábio. Olha, o programa ficou muito legal, a entrevista ficou legal, descontraída, bem leve. Eu garanto que vocês vão curtir. Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabela, um prazer enorme essa semana a gente recebeu o Fábio Deschamps, presidente da Federação de Santa Catarina e no momento ele é o vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol, com quase 30 anos dedicados ao basquetebol, né? O Fábio tem muita história para contar e com toda certeza vai agregar muito à nova diretoria da Confederação Brasileira, claro, dando aquele up no nosso amado basquetebol. Mas antes de qualquer coisa, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Bira. É um prazer estar aqui falando contigo, com todo mundo que acompanha esse teu programa, que já tem anos de estrada, né? Falando sempre daquela nossa paixão que é um basquetebol. Muito obrigado. O programa se sente muito honrado em recebê-lo aqui. Olha, e hoje nós estamos completando 230 edições, viu, Fábio, do programa. São 230 semanas consecutivas, sempre trazendo uma personalidade do basquetebol. E hoje é teu dia, meu amigo. Hoje é teu dia de falar aqui sobre projetos, sobre o que você está esperando, né, desse desafio, como é que você está encarando isso. Mas antes da gente falar de Federação Catarinense, falar de Confederação Brasileira de Basquetebol, vamos falar um pouquinho de você. Como é que você se inseriu no esporte e principalmente no nosso basquetebol? Olha, Bira, já vem de infância, né? É aquela paixão que veio de infância. Eu brincava de basquetebol, depois fui ter aulas, isso em Florianópolis, né, onde eu morava. E chegou um momento que a gente começou a jogar em clubes e cheguei até a universidade, né? Na universidade, quando eu Legal. estudava direito, Aham. nós tínhamos a nossa equipe que jogava os campeonatos universitários e depois dos campeonatos também jurídicos, né? Os campeonatos jurídicos que tinha pelo Brasil Jogos, os e famosos chegamos até jogos jurídicos, né? Os famosos jogos os jurídicos. famosos jogos jurídicos. Alguns eu Muito bom. participei pelo Brasil. Muito bom. Uhum. E daí até que chegou um momento que, como eu não cresci, como eu tinha labirintite, como eu dizia, eu era um desafio jogar basquete, né? E eu sempre gostei muito do esporte. Aí eu pensei, vamos nos preparar para ir para o outro lado, né? Vamos para a gestão, que é o melhor que eu tenho a fazer, que dentro de quadra só atrapalha a equipe. E daí eu fui estudar, fui me preparar, fui fazer curso de oficial de arbitragem, trabalhei como estatístico. E assim eu comecei, né? Comecei efetivamente nos bastidores fazendo estatística de campeonato nacional, os antigos campeonatos da CBB, né? Aham, Trabalhava aqui sim. em Santa Catarina, já fazendo jogos do Joinville, Brusque, depois Lages. E assim a gente foi trabalhando. Até Eu que eu acho, já, eu já... acho,
Eu acho, Fábio, que Fala? eu te encontrei muito lá em Joinville fazendo estatística, né? Porque Provavelmente. eu fui muito a Joinville naqueles campeonatos da CBB, né? Comentando Ai, pelo Sport TV. Eu estive várias vezes em Joinville e com certeza você estava lá. Você falou que fez curso de oficial, você chegou certamente. a arbitrar, ficou só como oficial de mesa? Não, Conta um não. pouquinho. Só como oficial de mesa. Não, não, fiquei só como oficial de mesa mesmo. Porque como eu também atuava como representante da Federação Catarinense Sim. já nas partidas, então a gente Ah, tinha que legal. ter o curso de oficial de mesa. Caso desse algum problema, a gente também trabalhava na mesa, né? Então algumas vezes eu fiz o 24, fiz o regressivo aí pelo estado, né? Foi uma experiência legal trabalhar nesse segmento do basquete? Foi legal, principalmente que a gente vê a dificuldade que é, né? É, Você ter é. um esporte com uma quadra tão pequena, tão reduzida, você ter 6 pessoas cuidando daquele jogo, você mostra a dificuldade que é o basquetebol, né? Então, você ter três árbitros e três na mesa, isso mostra a complexidade que é para você fazer um jogo de basquete. E o quão difícil ele é, né? Exatamente. Eu falo sempre sobre isso da arbitragem. Eu sempre que comento um jogo, eu tenho muito cuidado, né, em analisar a arbitragem e eu sei das dificuldades que é apitar um jogo de basquetebol. Às vezes eu falo assim para alguns amigos: pega um apito, bota no pescoço e vai lá, meu amigo. Vai apitar lá para você ver, É porque o jogo está verdade. cada vez mais físico, né? A quadra não aumentou, a quadra continua no mesmo tamanho, 28 por 15. Os jogadores estão cada vez mais bem preparados fisicamente, taticamente o jogo evoluiu muito também, e a arbitragem não é fácil apitar basquete, tanto que hoje usa-se o recurso do vídeo, né, para você tirar algumas dúvidas naquela quem foi o último a tocar na bola, se pisou na linha de 3 pontos ou não pisou, entre outros, né? É verdade, a complexidade é muito grande e mesmo usando vídeo, às vezes você fica em dúvida, né? Isso mostra Exatamente. o quão difícil é você enxergar um esporte dinâmico, como você bem ressaltou. Ele evoluiu muito nos últimos anos, então está cada vez mais difícil. O árbitro tem que estar cada vez mais preparado também fisicamente, tecnicamente, né? Com a mente muito preparada, porque o basquete também é feito nos detalhes, né? E uma arbitragem, ela também leva uma partida ou pode condicionar uma partida, né? Para uma arbitragem boa fazer uma partida boa e uma arbitragem não tão boa, às vezes pode prejudicar o desenvolvimento de uma partida. E o árbitro ele tem que conhecer muito bem as regras do jogo e, principalmente, é o que eu falo sempre, tem que saber aplicá-las no momento correto, né? Porque às vezes não adianta só conhecer, né? Às vezes o árbitro conhece, o cara não sabe, não, sabe, ele estudou, ele conhece as regras do jogo, mas tem alguns momentos que ele não faz uma aplicação correta, e aí gera tumulto. Você sabe que a galera torce, torce com vontade, né? Você já viu algum time que É, perdeu e elogiar a arbitragem? isso Ninguém, não existe, né? O não basquete, eu existe. acho que é o único esporte que você nunca fez falta, né? Eu nunca vi, Exatamente. cara. Qualquer toque, É, o cara já, não, 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 não. inclusive, E eu tenho um hoje, grande hoje ainda amigo, mais com o recurso civil. eu tenho um Fala, grande fala. amigo que jogou na minha época, o Pedrinho do Flamengo. E ele ficou muito assim, Pedrinho do Flamengo, era o Bira do Vasco, porque a gente sempre jogou, sempre joguei no Vasco, o Pedrinho sempre jogou no Flamengo. E o Pedrinho era tipo desse Uhum. jogador, que sempre que apitava uma falta, ele, minha, falta minha. E a gente brincava muito e gozava muito. Pedrinho nunca cometeu uma falta no basquete, jogou mais de 30 anos e nunca cometeu uma falta. Fábio, parabéns pela tua trajetória no basquete. Vamos falar um pouquinho agora desse Obrigado. momento, né, da saída como. A gente pode até falar, né, do teu momento como presidente da Federação Catarinense, uma das federações mais organizadas que a gente tem no Brasil e que tem recursos, né? E seria legal até você colocar isso para presidentes que possam ver o programa, ouvir, vou seguir esse mesmo caminho, vou tentar, vou conversar com o Fábio e tal, para ele me dar uma palhinha de como Uhum. melhorar aqui, enfim. Fala um pouquinho da Federação Catarinense e principalmente, meu amigo, desse novo desafio, né, como vice-presidente da CBB. Tá certo. A Federação Catarinense, nós fizemos 30 anos agora de federação, ela é relativamente nova, né? Nova, Ela é nova. antes nós tínhamos a Federação Atlética Catarinense aqui em Santa Catarina, que juntava variados esportes até o momento que ficou só o basquete e o vôlei. E em 95 foi feita a cisão e foram fundadas as duas federações, né? Então nós fizemos agora em fevereiro nossos 30 anos e ela já temos uma grande parceria de 15 anos com a Trimania, que é um título de capitalização que é vendido, né?
Aham, Hoje ele é um título de capitalização voltado para projetos sociais, principalmente, tá? Pela legislação, e algo que é bom, mas é muito complexo também, né? Você tem toda uma estruturação. Eu digo que eu saí do meu escritório de advocacia, que era eu, sócios e estagiários, e passei a controlar 70 funcionários. Que a Federação Catarinense tem uma creche que ela trabalha, né? Que ela criou, que a gente chama de um centro de convivência e fortalecimento de vínculos, que a gente atende sim, 80 crianças diariamente. Nós legal. temos um centro Dia da Pessoa Idosa, onde a gente atende 25 idosos diariamente. Isso, os idosos ficam durante o dia, eles não residem no local. Isso tudo demanda trabalho, né? Trabalho, conhecimento, dedicação e muita trimania vendida para que a gente possa ter recurso, né? Nós Com recebemos um certeza. percentual dessas vendas. E também temos variados projetos sociais que a gente auxilia pelo estado inteiro. E um pouco disso, do que sobra, do que a gente pode utilizar, a gente incentiva o basquetebol, né? Óbvio que nós temos também variados projetos incentivados, a gente nunca deixou de conseguir nada para que fosse feito cada vez um basquetebol maior e melhor dentro do nosso estado. E graças a Deus nós conseguimos, né, Bira? O, Opa, desculpa. O basquetebol em Santa Catarina teve uma crescente enorme. Sim, Batemos o recorde de número de partidas realizadas nos últimos anos. Muita base, a gente investe muito aqui na base, né? Muita gente pergunta até, por que que vocês deixaram de ter equipes no alto rendimento, no altíssimo rendimento, como o NBB, né? Que tínhamos Joinville, temos Blumenau na LBF, que a gente fala, isso vai muito dos clubes, porque a federação ela investe muito na base, na formação, que é o que a gente sempre quis fazer, né? E depois daí o caminho é natural para que os clubes se estruturem sim. e E façam daqui a, e pou- e façam o daqui a seu. pouco E daqui a pouco você vai ter de novo equipes na LBF, no NBB, vai Sim, ter sim, equipes, sim. claro, você trabalhando a base, está crescendo, É, que a daqui a gente quer pouco isso. é isso aí, o Isso. trabalho E aí, correto. nos últimos anos, a gente foi. Fui, trabalhamos sempre muito junto com a CBB, né? Entendemos a situação da CBB desde quando o presidente Gui assumiu, né? E vimos o que eles estavam passando, o que eles estavam sofrendo, principalmente ele, Marcelo Fontinelli, né? E nós nos dispusemos a abraçá-los, né? A oferecer também um braço amigo, que eles estavam precisando muito, tamanhas as dificuldades que existiram, né? E a partir daí a federação sempre foi um braço amigo da CBB e nós trabalhamos sempre juntos, oferecendo sempre o que a gente podia, né? O que estava ao nosso alcance, para que a gente pudesse fazer um basquete cada vez melhor. E até o momento que o Marcelo, meu amigo Marcelo Pará, foi candidato à sucessão do Gui e me deu a honra de ser o seu vice, né? Me convidou para ser o vice. Os presidentes de federação também conversaram comigo, disseram para eu aceitar, né, o desafio, que querendo ou não é um desafio, você sair do seu conforto de uma federação estabilizada e assumir o desafio da CBB, que está num processo de reorganização, né, já há 8 anos Sim. que está tentando reorganizar e estamos aí, né? Estamos aí nesse novo desafio desde março, como vice-presidente, trabalhando muito com o Marcelo, muito com o Fontinelli, com toda a nossa equipe, conhecendo com mais afinco tudo que tem dentro da confederação, né? Todas as suas dificuldades também, o tamanho, o quão gigante é a Aham. confederação. E vamos nessa, né? Como eu falei, é arregaçar as mangas e trabalhar muito, né? Não temos É, o, não, não temos o que reclamar, a gente tem que trabalhar. exatamente. Acho que eu diria que foi uma parceria que deu certo, assim como a parceria da Trimania foi uma parceria que deu muito certo para vocês. Vocês em Santa Catarina Sim, trabalham sim. com muitas ligas, né? Tem muitas ligas de basquetebol lá e todas elas são chanceladas e reconhecidas pela Federação Catarinense. Você acha que esse trabalho Isso, pode ser feito em nível de Brasil? Porque o Brasil é um país muito grande, né? A gente costuma dizer que é um país de dimensões continentais, né? E fica inviável você pegar um time do Sul para levar para jogar no Norte e vice-versa, né? Então eu vejo sempre assim a regionalização, eu defendo muito isso, né? Como uma grande solução para o aumento de tudo no basquetebol, até pelo aumento de número de praticantes, de interessados em novos parceiros, enfim, mídia.
Vai aumentar tudo, com certeza, se você tiver competições equilibradas. Não adianta nada você pegar uma equipe que não está ainda preparada, do Norte e do Nordeste, e colocar para jogar com uma equipe do Centro-Oeste, do Sudeste, que já tem um preparo melhor, principalmente as equipes do Sudeste, né? E aí vem aqueles placares, né, de cento e pouco a 30. Ninguém ganha com um placar desse. Ninguém ganha, nem o time que venceu, nem o time que perdeu. Como é que vocês estão pensando sobre isso? Existe esse pensamento dentro da Confederação de Basquetebol? Primeiro, na base, investir na base, porque eu acho que o investimento na base ele é fundamental. E segundo, no meu olhar, é fundamental. E segundo, a regionalização. Como é que vocês estão pensando nisso? Isso mesmo, Bira. Esse é um dos motes nossos, é levar também esse sistema que deu certo em Santa Catarina de ligas regionais. Qual é o nosso, o que que a gente entende ali, né? Quer dizer, aqui em Santa Catarina, que a gente não consegue abraçar todos os cantos do estado, não conseguimos Sim, chegar com a federação, com a sua estrutura, com o seu preço também, né? Que o basquete é caro. A é gente não caro. consegue chegar dentro daquilo que a gente exige de qualidade para uma partida dentro de todas as cidades, todos os clubes, umas equipes mais simples. Então, nós temos 7 ligas regionais espalhadas pelo estado e a função delas justamente é essa: é dar oportunidade para quem quer fazer basquete. Então, ali, quem quer fazer basquete, ele se filia a uma liga dessa, vai jogar ali, é mais simples, é mais barato, é mais fácil de você fazer. Existe uma Aham, série de aberturas, né, que a gente não permite dentro da federação, mas que na liga você permite uma facilitação de jogo, né? E ali você começa a praticar o basquete. Então, a liga vai numa escola que a gente não consegue chegar, ela vai numa equipe que não tem uma verba para viajar muito longe, então ela fica dentro das cidades próximas, como são 7, Santa Catarina não é tão grande assim, você acabou abraçando os principais, as regiões, né? E ali você tem o basquetebol regional. Hoje, por exemplo, esse ano, o Sub-12 e o Sub-13 nosso aqui são organizados pelas ligas, tá? E quer dizer, o Sub-12, Sub-13 já é federação. Então, a liga vai estar fazendo, aí você não precisa ter registro na federação, você não precisa ter os atletas não precisam estar registrados, o clube não precisa estar afiliado, e só que cada regional, cada liga dessa, no final vai entregar para a gente o seu campeão. E aí nós vamos fazer uma grande final aham, estadual. Aí perfeito. a federação assume e faz a final, né? Aí dentro das nossas regras. Mas nessa primeira fase você estimula todo mundo a participar. Também temos o mini basquete aqui em Santa Catarina, que a gente já implementou desde 2 anos atrás, e estamos fazendo também regionalizado, para estimular crianças aí dos 5 aos 11 anos que queiram jogar basquetebol, né? Já dentro de um momento mais lúdico também. E é isso que a gente está começando a buscar para o Brasil, né? O que eu te falo, Bira, o que eu sinto, eu já senti em Santa Catarina e hoje eu vejo aqui no Brasil, é que como é que a gente vai fazer uma base forte, aumentar o volume de atletas? Nós temos que ter mais treinadores, nós temos que ter mais técnicos. Se você não tiver isso numa base, você não vai descobrir talento, tá? Eu acho que hoje Aham. o grande gargalo do Brasil são pessoas que queiram trabalhar com a base, que queiram descobrir um talento numa escola, que seja um profissional da educação física, um professor, que ele queira ensinar e descobrir talentos e formar esse talento, E, né? Eu Fábio, acho que o grande, só acrescentando esse detalhe, que queira trabalhar e que se sinta orgulhoso em ser técnico da base, porque muitos técnicos sim, não abraçam essa questão, né? A gente vê, por exemplo, na Argentina, os técnicos de base, eles sentem orgulho de trabalhar na base. Na Espanha é a mesma coisa, enfim, vários países pelo mundo afora, os técnicos, eles carregam isso, né? Eles têm orgulho de, eu formo jogadores, eu formo é verdade. pessoas, porque o esporte não é só para formar jogadores, o esporte é principalmente para formar pessoas, né? Através do esporte, é um grande Uhum, veículo de educação. Eu tenho falado muito, tenho conversado muito com o presidente Daniel Riente, aqui do Rio de Janeiro, sobre essa questão de ligas, de regionalização. Sinceramente, amigo, eu vejo isso como uma grande salvação para o basquetebol brasileiro. E eu gostaria muito de ver a Confederação uhum. Brasileira de Basquetebol investindo nesse aspecto, né, de regionalizar o basquetebol.
vai aumentar consideravelmente o número de praticantes, e aumentando o número de praticantes, lá na pirâmide, lá em cima, você vai ter muita gente alcançando o alto rendimento. É por aí que vocês estão pensando? É por aqui, por isso que, né, pai, é por aí que nós estamos pensando, sim. Converso muito com o Daniel já está implementando, né, esse Uhum, projeto de ligas. Nós conversamos com o pessoal de Minas Gerais agora também, com o Léo, novo presidente também, sim. Minas, um estado gigantesco, né, que você não consegue abraçar o estado inteiro. Então a gente também conversou sobre esse formato de ligas também, quantos talentos que a gente não enxergou por aí, né, nesse tempo todo, sabe? Pegar uma Bahia, quantos talentos que a gente não consegue descobrir ali. Então, justamente, o que a gente quer é que aconteça o basquetebol. Óbvio que você tem que ter uma estrutura mínima, né? Óbvio que é por isso que eu falo muito do profissional que trabalha com basquete. Você tem que ter um treinador, você tem que ter um gestor, tem que ter sempre isso tudo agregado a esse modelo, né? E é isso que a gente está buscando, é um fortalecimento desse profissional para que possa ir para o mercado, e o mercado consumidor brasileiro é praticamente infinito, né? Uhum. E se você não tem um profissional preparado, você falou muito bem, Bira, que você forma um cidadão, né? Não é só um atleta. E tem que ter profissional preparado para que seja vocacionado para isso, para que a criança se apaixone pelo basquetebol e também tenha os valores do basquetebol aplicados e possa se tornar um cidadão melhor, né? Eu sempre falo, o nosso mote em Santa Catarina, que eu quero passar ao Brasil, também né? Você tem que dar a oportunidade. Pode não se tornar um atleta de elite, mas vai se tornar um cidadão de elite. Todo mundo Com que passou certeza. por uma quadra de basquetebol tem que sair muito melhor, tem que servir de exemplo para a sociedade, né? A gente sabe que a maioria dos meninos e meninas não vão chegar no alto rendimento. Isso não é um privilégio do Brasil, isso acontece no mundo todo, né? Pouquíssimos chegam lá no Sim, topo da pirâmide, no alto rendimento, e vão ser atletas olímpicos, vão ser atletas que jogam em grandes ligas do mundo, como a NBA, ACB e por aí vai. A grande maioria vai ficar pelo meio do caminho, mas essa maioria que fica pelo meio do caminho, de repente, ela vai te ajudar lá na frente no basquetebol. É um grande empresário que verdade. jogou basquete, é uma pessoa que tem financeiramente bem sucedida. Onde é que eu vou investir meu dinheiro? Onde é que eu vou colocar minha marca? Vou colocar minha marca junto à da CBB, a Federação do Rio de Janeiro, Catarinense, por aí vai, mas desde que ele sinta o quê? Credibilidade, organização. Então, eu acho que é por aí. Eu desejo a vocês, e principalmente a você, né, e ao Marcelo Pará, né, que estão como cabeças, né, dessa nova gestão da CBB, sucesso, que vocês possam Obrigado. pensar, né, nesses aspectos, né, e principalmente na revolução do mini basquete. Eu acho que o Brasil precisa muito voltar a ter a garotada, né, de 4, 5, 6 anos já na quadra brincando, daqui a pouco com 7, 8, 9, 10 anos já está praticando, e sempre com aquele objetivo, né, de formação. Daqui a pouco ele vai evoluindo. Aí o menino, quando chega com 18 anos, há quanto tempo você joga basquete, meu filho? 12 anos. Olha a diferença que faz para É aquele bem isso mesmo. menino, para aquela menina que começou com 12, com 13 anos. Então é por Não, e é aí. isso que a gente busca isso mesmo, Bira, a massificação do nosso esporte, né? Também através da criançada, né? A criançada tá aí. E se você se apaixonou pelo basquete, você não para mais, sabe? Exatamente. Se você não for atleta, você vai ser consumidor, você vai assistir, você vai comprar É isso aí. produtos, você vai querer estar no meio do basquetebol, né? Então é isso que a gente procura também na CBB. Óbvio que a CBB trabalha com altíssimo rendimento Sim, nas suas seleções, mas a gente tem que massificar a base. Aí passa também pelas federações, isso passa pelos clubes, isso passa por toda a estrutura, né? E como você bem lembrou, o Brasil é muito grande. Então, a mesma estrutura que você tem aqui no Sul, você não tem no Sudeste, você não tem no Nordeste, você não tem no com certeza. Centro-Oeste. Então, é diferente. Você tem o basquetebol de clubes no local, você tem o basquetebol bancado por prefeituras em outras, você tem o basquetebol escolar em outra. Então, a gente tem que entender isso também e buscar maneiras de que todos pratiquem o nosso basquetebol, né? A gente tem que entender, tem que chancelar isso tudo, tem que estruturar muito bem isso, porque o alto rendimento ele é consequência de um basquete muito bem estruturado lá na base. Se você não tiver uma Sim. coisa bem segmentada, você não vai conseguir chegar no alto rendimento a ponto de estar num pódio olímpico, um pódio mundial,
coisa que a gente está precisando, né? Há muito tempo que o masculino, principalmente, Muito, não sobe, né? e muito. No Mundial desde Uhum, 78, com aquela cesta do Marcel, né? Onde o Brasil foi verdade. bronze, né? E Ah, Olimpíada desde Filipinas, 64, né? Desde 64 que a gente não sobe a um pódio olímpico. é verdade. Tivemos algumas oportunidades, mas infelizmente não veio. E o esporte é assim mesmo. E o feminino um pouco melhor, mas já está com 2 décadas também sem subir num pódio, né? Então a gente É, precisa subir no pódio para poder dar aquele up, né? De trazer mais a garotada. verdade, E verdade. deixa eu te falar mais uma coisa. Se eu te perguntar uma coisa, como é Ah, que tá essa? Aí é mais curiosidade, né? Como é que tá esse negócio? Você mora em Itajaí? Itajaí, né? Santa Catarina? isso, em Você mora em Itajaí. Aham. Itajaí, Confederação do Rio. Como é que tá esse bate-volta, bate-volta? Como é que tá? Ou tá ficando mais num lugar? Olha, Hoje você estamos. pode trabalhar muito online, né? É verdade, eu trabalho muito online, né? Obviamente, a confederação exige a sua presença no local, né? É, Então a gente está indo aí, Marcelo, a gente tem um rodízio, então estamos tentando sempre estar presentes na confederação sempre que possível, mas nesse início nós tivemos também muitos desafios fora da CBB, né? É muita reunião em São Paulo, muita reunião com possíveis investidores ou imagino. Aham. patrocinadores, você tem muita viagem para fazer em clubes, para prestigiar clubes, federações. Você tem muitas idas a Brasília para resolver problemas de certidões. Então a gente está na estrada, né? Nós estamos muito na estrada. Ainda bem que a CBB tem um pessoal muito competente, muito dedicado que trabalha na sede. Aliás, belíssima sede que tem hoje a CBB, né? A Confederação está muito bem instalada. E Cara, então a eu gente moro no Rio de consegue Janeiro, ter. eu moro aqui no Rio, ainda não fui lá, hein? Eu moro no Faz Rio, ainda não favor, fui né? lá na. Está Vou lá sendo tomar um café com vocês. convidado e intimado. Próxima vez que eu estiver no Rio, eu te aviso. Opa, vai ser É, um prazer, vai ser um prazer, um grande prazer. Meu filho mora e- ali perto, eu vou dar um pulinho lá, com certeza. Ah, boa, boa, boa. Então, Fábio, assim, a só para a gente gente fica encerrar, nessa correria, né? na estrada é voando, só voando, né? Só Avião para voando. lá, avião para é o que não dá para fazer de carro, Bem de isso. ônibus, de jeito nenhum. Só para a gente fechar, amigo, eu não gosto de Uhum. fazer um programa muito longo, a galera não tem assim muita paciência, né, para ficar ouvindo, já quer adiantar, saber como é que foi Sim, o sim. final, aquelas coisas que a gente já conhece, né? Faz uma análise para a gente Uhum. do basquetebol brasileiro no momento. Como é que você está vendo o basquete? Olha, o basquetebol, o masculino, ele se reergueu, né? Porque a gente teve essa grande vitória que foi a da Olimpíada. Isso trouxe um Sim. fôlego para o basquetebol. Nós tivemos um grande desempenho lá na Olimpíada também. Mostrou que o basquetebol brasileiro está numa retomada. Obviamente, nós temos que ter cada vez mais praticantes para ter o fomento, né? Isso aí é claro. Mas nós estamos nesse resgate, já são 8 anos de gestão do Gui e agora a gente começando. Temos muitas novidades aqui na frente acontecendo. Vamos ter um centro de excelência de basquetebol aí no Rio Nova Friburgo ano que vem. Aham, Já estamos com muita coisa já sendo desenhada, né, para massificação do esporte. Eu acho que o masculino está num caminho bom, obviamente que a gente precisa cada vez mais atletas. O feminino, Papai do Céu olhou para a gente, nos deu mais uma chance também. Nós temos uma série de atletas, grandes atletas surgindo, né? com Nós temos certeza. hoje uma Liga Nacional, uma LBF que está acontecendo, já tem o seu caminho próprio, bem trilhado, crescendo, desenvolvendo, mas a gente tem que ter a massificação. O feminino, depois da pandemia, ele teve uma queda, né? De praticantes, e essa a nossa função aqui é fazer que as meninas também voltem à quadra. Temos uma geração vindo muito boa, temos 2 ou 3 atletas de ponta hoje no mundo já, né? Brasileiras. E o que a gente quer é isso, essa meninada que está vindo, principalmente agora dos seus 18, 19 anos, vamos ter agora o Mundial na República Tcheca, né? Do 19, que elas sejam as nossas estrelas do futuro. Para isso a gente está trabalhando e cuidando muito bem delas. Então, eu creio que assim, ó, o caminho é longo, o caminho não é simples, ele é Sim, tortuoso. Você nunca nunca vai sabe se ser, um né? atleta, É, você nunca sabe que um atleta vai virar de elite, né? Ele pode estar estourando no 18, 19 e daqui a pouco não ser aquilo que a gente imaginava. Mas a gente está trabalhando muito para que as duas seleções voltem para o topo, né? A gente tem uma seleção masculina hoje
sem dúvida está no mais alto nível junto com todas aquelas que a gente conhece, né? A masculina, hoje o basquetebol é muito equilibrado no mundo e a feminina vai retomar a condição de protagonista. Isso a gente tem certeza, né? Tá bom, Fábio, olha, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho à frente da Federação de Santa Catarina. Com toda certeza você vai repetir e vai dar aquele plus, né, na CBB, né, como vice-presidente, como membro aí, integrante da diretoria do Gui, do Marcelo Pará, né? O Gui fez um bom trabalho, claro, e o Marcelo Pará à frente agora. Isso. E o programa fica bem à disposição de vocês, o que vocês quiserem, né? Ah, vamos fazer o programa, divulgar isso, divulgar aquilo. Não só o programa na cobertura com Birabelo, como a nossa resenha, que você já conhece, né? O Hoop Talk, né? Com o meu amigo Sim. Coach Vando, né? O Vandinho, que você conhece muito bem também, né? Com passagens Sim. lá por Famoso equipes, Little com Santa passagem lá Catarina, você pelas chama equipes Little de Han, Santa né? Catarina. Exatamente. E nós já temos lá Confidenciando o apelido dele. 260 programas, né? E semana agora está comparecendo o técnico Enio Vec, né? Que foi campeão lá pelo Muito Osasco da Liga bom. Ouro, né? Enfim, toda Uhum. semana a gente trazendo sempre uma atração e agora, nessa quinta-feira, o programa 261 vai ser do Enio Vec. Então, muito obrigado Que e legal. parabéns aí pelo seu trabalho. Nada, eu que agradeço, Bira, agradeço o espaço, agradeço, é sempre muito bom falar de basquete, né? E que bom que existem pessoas como você que fazem o basquetebol acontecer também na mídia, né? Isso pra gente é sensacional, é gratificante. Esse programa aqui, que é um bate-papo gostoso, e o Hoop Talk, né? Que é sensacional, né? Algo fora do comum, né? Do nosso meio, mas que você tem, quem ama basquete, é um bate-papo delicioso, né? Então, parabéns Também é um mesmo. bate-papo muito legal. Estamos à disposição sempre que precisar, né? E vamos conversando, que a gente quer falar de basquete e fazer cada vez mais melhor, né? Tá bom, e a gente quer levar lá no Hoop Talk o presidente, né? O Marcelo Pará. Se você puder fazer esse Vamos meio de lá. campo com a gente vai agradecer. Tá bom? Conversarei com ele. Pode deixar. Valeu, um abraço, fique com Deus, hein? Valeu. Tchau, tchau, Mira. Valeu. Um abraço. O programa Na Cobertura com Birabelo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com o vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol, o Fábio Deschamps. E é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.